Olá, amigo, está no ar o programa Universo Espírita, pensar e viver com liberdade. No programa de hoje, nós vamos falar se os anjos existem. Jorge. Tudo bem, Paulo? Tudo em ordem. Tudo bem, pessoal de casa? Bem-vindo ao nosso universo. Hoje nós vamos ter que responder isso, né, Jorge? Existem anjos? É uma boa pergunta. Você é um anjo? Então, eu estava pensando nisso. Será que eu sou um anjo? Será que vocês vão achar que eu seja um anjo? O pessoal, geralmente os pais, no começo eles acham que a gente é um anjo, depois acham que não é mais. Ou o inverso. Não é verdade? E você, Marisa, sabe muita coisa sobre anjo? Mas eu estou pensando o seguinte, eu aprendi muita coisa com a matéria que o George falou para nós sobre o que são os anjos. Será que eles existem? Foi Tomás de Aquino, filósofo da Idade Média, que defendeu serem os anjos criados por Deus como seres incorpóreos e os homens, almas sempre ligadas ao corpo físico. Os anjos seriam, assim, naturalmente, sábios e bons, enquanto os homens estariam sujeitos ao pecado. Afirma Allan Kardec em O Livro dos Espíritos: o Espiritismo não é obra de um homem. Ele é tão antigo quanto a criação. Encontramo-lo por toda parte, em todas as religiões, com mais autoridade do que em todas as outras, porque nela se encontram os princípios de todas as manifestações, os espíritos de todos os graus, suas relações ocultas ou patentes com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma, a dupla vista, as visões, as manifestações de todo gênero, as aparições tangíveis. No decorrer da história da humanidade, a espiritualidade esteve misturada a fábulas, mitos e ideias obscuras. Kardec estudou todos esses dogmas, principalmente no livro O Céu e o Inferno, onde há inclusive um capítulo sobre anjos e outro sobre demônios. A doutrina espírita, ao analisar todo esse misticismo, oferece uma explicação racional e coerente com os dados da ciência. Pensando assim, há quem conclua que os anjos não existam, mas nós vamos ver agora que isso não é bem verdade. Ô Jorge, agora você me deixou confuso. Existem ou não existem anjos? A proposta do programa, se eu responder agora, o programa acaba em 1 minuto. Não tem graça. Kardec, ele trabalhou esse assunto, né? Inclusive com bastante profundidade, porque hoje nós não conhecemos muito detalhes, né? A respeito de anjos, a origem dos anjos, a classificação dos anjos. E no livro O Céu e o Inferno, Kardec trabalhou esse assunto com minúcias. Explicou, inclusive, o que é que se fala. Qual é a postura de Kardec? Para falar de alguma coisa, você precisa conhecer. Exato. Então, ele se aprofundou, explicou o que eram os anjos, o que se falava sobre ele, para depois estudar a respeito disso e dizer, na conversa com os espíritos, o que havia de verdade ou não naquele assunto. Mas eu acho que a gente pode partir já da seguinte premissa: anjos são espíritos. Então, assim, anjos existem como espíritos. E a partir daí a gente vai desenvolvendo, né? É interessante porque há muito tempo se fala em anjos. A ideia de anjos, ela vem lá da Judéia, né? A doutrina judaica fala em anjos. Depois essa ideia passou para o catolicismo e aí ficou, né, na sociedade, e várias religiões que são cristãs, elas adotam a ideia do anjo. Claro que nós espíritas sabemos que são espíritos. Entretanto, é muito interessante porque já tem um tempo que se fala muito em anjos, vários nomes de anjos, todos terminam em El, algumas coisas parecidas com essa, enfim. E as pessoas imaginam que é uma coisa nova, mas não é nada de novo. É uma ideia bastante antiga a respeito da classificação dos espíritos. Kardec depois fala como é que é? A classificação espírita, não é isso? A escala espírita, que está na questão número 100, a 100 e pouco do Livro dos Espíritos. Então, ele vai colocar 3 grandes grupos de espíritos, e ali não fala em anjo. Entretanto, essa classificação anjos, demônios, é uma coisa antiga. E no entanto, assim, você falou de origem, suspeita-se, por exemplo, que a origem dos anjos, o conceito do anjo vem do zoroatrismo.
Zoroastrismo. É muito S numa palavra só. Para mim, que sou carioca, atrapalha um pouquinho. Zoroastro é Pérsia, Isso, né? é da Pérsia, que ainda, hoje em dia, ainda existe um pouquinho no Irã e na Índia, uma pequena comunidade. E a forma alada, né, a famosa forma alada dos anjos, já vem do Faravahar. Nossa Senhora! Que é isso, É um Jorge? símbolo do zoroastrismo. Gente, perdoa, a carioca com essa é um problema. Né? Então, porque o conceito de alma do Faravahar dava essa ideia com asas, né? De que a alma teria asas justamente para poder ascender. Bonito isso. Mais palavra com essa. Então. O que a gente vai concluir aqui? Existem em praticamente todas as correntes de pensamentos, né? Das primeiras, inclusive das primeiras civilizações, o conceito, a ideia de algo, né, fora da matéria, que é um ser que protege. Esse conceito está presente E mais em todas. evoluído que a gente. Exatamente, né, porque orienta, protege. Então, essa ideia está presente. O que toca a nós mais proximamente é a interpretação cristã dos anjos. A gente já sabe que não surgiu com o cristianismo, que é anterior, mas foi apropriado pelo cristianismo, o conceito de anjo. Né? E isso é o que está mais próximo de nós. E até essa forma alada, metaforicamente, significando a leveza, a sutileza de espíritos mais, na realidade, assim, mais elevados e que tomam conta e que são responsáveis por conduzir. Então, como alguém pode conduzir se tiver pregado, né, na materialidade ou no mesmo nível? Então é interessante a gente perceber que essas concepções elas permeiam a história da humanidade, mas que a doutrina espírita traz uma acepção muito mais clara, são espíritos em graus diferenciados, né? Então, porque é interessante, a gente anda no chão, né? E os anjos podem voar. Quer dizer, e só isso já daria uma grande diferença em relação a gente. Então, nós, os inferiores, ficaríamos no resto do chão. E os anjos podem voar. Mas depois vem o Espiritismo e diz assim, não, todos os espíritos, na medida que desenvolvam essa capacidade, eles volitam. Aí confundiu tudo, Paulo. Todos os espíritos tendem à perfectibilidade, Pois portanto é. serão anjos, né? Então. O que acontece? Então, vários temas, explicações dos espíritos se aproximam das ideias que formam o conceito de anjo. Isso pode causar uma confusão. Então, como é que a gente resolve isso? Primeiro, tem que se conhecer o que é o anjo, de onde surgiu essa ideia, que informações temos a respeito dele, para depois comparar com a informação a respeito dos espíritos, para a gente ver o que é que bate e o que é que não bate. Né? Uma coisa interessante a respeito de anjos é que quando a igreja, por meio de Tomás de Aquino, que foi um dos pais da igreja, ele na época dele, na universidade, que é inclusive onde ele estava presente, o aristotelismo, a busca dos conceitos de Aristóteles, que foi um filósofo que viveu antes de Jesus na Grécia. Então é muito antigo. E depois de Sócrates. Ele foi um discípulo de Platão e depois criou uma ideia própria. Isso. Platão, que a gente sabe que é um antecessor do Espiritismo. Isso. Então o que acontece? O Aristóteles, lá antes de Jesus, ele criou uma concepção de como funcionava o céu, de como funcionava o mundo e como tudo se movimentava. Por que se movimentam no céu as estrelas? E ele criou uma concepção, uma ideia de como isso poderia ocorrer. Né? Se você olhar para o céu, você vai ver que os planetas têm um movimento e as estrelas, o conjunto delas, tem outro. O que dá a impressão de serem coisas diferentes. E quando você olha para o céu e vê tudo redondo, a impressão é que tem alguma coisa redonda, né, ao redor do planeta. E a primeira ideia, então, de céu era que eram globos. Eram vários globos, como se fosse uma cebola. Né? A Terra estaria no centro e os vários globos à volta. Cada camada, por exemplo, teria um planeta, teria o Sol, né? Uma mais perto teria a Lua, e a última seria a camada das estrelas, que imaginava-se que eram fixas no último globo. Por isso que você vai encontrar estrelas fixas. Se você vê no Livro dos Espíritos, não está lá? Tá. Estrelas fixas. A ideia é essa. O último globo era todo cheio de estrelinhas fixas. Quem movimentava o último globo? Por que ele tinha movimento? Só pode ser Deus quem que vai Então, ser. ele passava o dia rodando. Então a ideia de Aristóteles é que Deus estava depois do último céu
e ele seria a causa do movimento. Por isso tem aquele conceito de sétimo céu. Não, aí você teria os céus mais para dentro. Então teria os céus onde está um determinado planeta, um sol. Aí surgiu um outro problema para Aristóteles. Imagino. Ele pensou assim, as estrelas estão em movimento. Quem está mexendo? Deus. Agora, como que os céus intermediários podem ter movimentos diferentes? As estrelas fazem movimento. Aí você olha e fala, não, mas o planeta está indo para o outro lado. Aí como é que Deus pode mexer as estrelas e um planeta ir para o outro lado? Aí o Aristóteles ficou pensando. Eu brincaria com você dizendo Deus é Deus, mas eu acho que tem a ver era com muito anjos. racional. Né? Aí o que ele fez? Ele imaginou, existem 52 seres auxiliares na estrutura da cosmologia. Mas por que 52? Porque 52 era a conta de todos os céus e dos movimentos que eles causavam. Ele fez a conta e chegou à conclusão que precisava de 52 seres. Nossa Senhora! Então, quando o Aristóteles criou isso, a preocupação dele era explicar a cosmologia. Tá. Né? E ele escreveu e deixou lá nos livros. Na Idade Média, o Tomás de Aquino, quando começou na universidade a haver um interesse muito grande, né, pelo Aristóteles, que vinha dos árabes, os árabes diziam, nós temos esses livros aqui, vocês estão aí sem estudar. Aí o Tomás de Aquino, pelo interesse grande que tinha na universidade, falou, precisamos conciliar com o cristianismo. Aí, estudando a proposta cosmológica de Aristóteles, ele falou, bom, esses 52 seres são quem? Os anjos. Só que ele foi induzido a erro, Tomás de Aquino. Foi induzido a erro, porque quando ele teorizou e hierarquizou a natureza dos anjos, ele foi induzido a um erro. Mas esse bloco está acabando, que eu sei. Guarda o seu erro aí. Você vai contar pra gente daqui a pouquinho, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em breve. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. Nós hoje estamos conversando sobre se os anjos existem. Estávamos explicando sobre Aristóteles, a origem do conceito que foi utilizado, né, por Tomás de Aquino para dar um embasamento teórico. Por quê? Essas informações todas que se dizem a respeito dos anjos não estão presentes na Bíblia. Então, quando se diz, olha, está nos céus, o sétimo céu, Deus está depois do último céu, existem os anjos da cegueira. Tudo isso está fundamentado na filosofia de Aristóteles. Mas quando Aristóteles criou, ele não estava propondo a existência de anjos. Uma apropriação das ideias de Aristóteles para o cristianismo foi feita por Tomás de Aquino. E aí você disse que ele caiu num erro, né, Jorge? Caiu no erro, ele foi induzido a um erro, tadinho do Tomás. O que aconteceu? Ele teve acesso a um tratado de angelologia assinado por um tal de Dionísio Areopagita, que é um grego. Hoje é o dia dos nomes difíceis. Hoje é o dia do nome difícil, ainda bem que esse tem pouco S, não me atrapalha. Esse Dionísio de Areopagita é citado nos Atos dos Apóstolos. Então, quando o Tomás de Aquino teve acesso a esse tratado de angelologia, falou, poxa, se o cara participou do Ato dos Apóstolos, ele sabe do que ele está falando. E aí ele teorizou, né, toda a hierarquia angelical a partir também desse tratado de angelologia. Pois bem, no século XV, 200 anos depois da morte de Tomás, os pesquisadores descobriram que o Dionísio de Areopagita, que assinou o tal tratado de angelologia, não era o mesmo Dionísio Areopagita dos Atos dos Apóstolos. Na verdade, ninguém nem sabe quem é esse cara que assinou esse tratado de angelologia. Alguém que criou esse produto. Alguém que saiu criando, talvez até baseado nos textos de Aristóteles, aí é uma suposição nossa, não consta, mas o coitado Tomás de Aquino, crente que estava abafando, usando um cara que está lá no Ato dos Apóstolos, é o cara e tal. Ou seja, a figura dos anjos é uma figura que foi construída com fontes diversas. Quem falou inicialmente sobre anjos não estava falando de anjo. Ele está se referindo a seres responsáveis pelos movimentos das estrelas. Exato. Né? Agora, quando foi necessário incorporar isso para o cristianismo, surgiu a necessidade de dar uma hierarquia e dar funções. Então, mas isso não, que eu estava... além da função mecânica de gerir o movimento do céu. E aí começaram a surgir os anjos que são responsáveis por admirar Deus, os anjos que são responsáveis
por tomar conta das coisas aqui do mundo e assim por diante. Então, isso que me chamou a atenção, porque o corpo doutrinário da Igreja Católica vai se formando aos poucos. É no século IV que a coisa está mais estruturadinha, daí o que vai estruturar mais. Entretanto, acho que eles foram somando ideias e foram tornando essas ideias coerentes com uma ideia básica, que era a ideia da Igreja. Aí os anjos começam a ter funções, por quê? Eles começam a negar a reencarnação, não é isso? E ao negar a reencarnação tem que ter seres que são os assessores de Deus e que vão fazer as coisas, que são separados de nós, os homens. Para incrementar a nossa conversa, vamos ao nosso quadro? De anjos. Vamos ao quadro Imagem do Dia. Olá, Jorge. Esse imagem é essa? quadro é famoso. Bonito, né? Isso aí são os querubins do Rafael Sanzio, artista da Renascença italiana, século XVI, que foi no período em que houve essa grande modificação da figura dos anjos, né? Eles passaram a ganhar feições suaves e até um tanto quanto andrógenas. E por que os querubins são sempre bebezinhos? Pois é, e o curioso é que os querubins foram os que mais sofreram modificação, e o Rafael é responsável por isso que a gente até escolheu essa imagem. Porque os querubins, eles na verdade eles são os porteiros do paraíso, né? Olha só, gente, na verdade... Então não é São dizer, Pedro. É dentro da hierarquia, tá criada lá pelo Tomás, não quer dizer que seja isso mesmo. Ô Jorge, não é São Pedro que cuida da porta? Não, São Pedro é o cara da chave, ele deixa você entrar, diz, olha a sua ficha corrida, de você vai pra Tá. lá, você vai pra cá. Não, os E os querubins, querubins? eles não Não, deixam não os fala homens isso. voltarem ao paraíso. Os querubins, eles eram monstros, eles eram figura monstruosa, inclusive é uma figura que vem da Babilônia ainda, eles são misturas de leões com cachorro, com gaga, é uma mistura danada. Então esse eles, bicho. você entrou, não sai mais. Ou então você não Eles entra. Eles não deixam o homem voltar ao paraíso, eles ficam lá no portão do Éden, os querubins. Só que com o tempo, não ficava bem essa imagem monstruosa. E aí, no período da Renascença italiana, foi quando surgiu a proposta assim, vamos tornar os anjos uma coisinha mais bonita, mais fofa, né? Uma coisa mais agradável. E aí o Leonardo, o famoso Da Vinci, e o Rafael Sanzio foram os responsáveis por essa modificação, deu aquela coisinha quase assexuada, né? Porque como anjo não tem sexo, eles têm que criar figuras assim, mais simpáticas. E aquele cabelinho crespinho assim? Então, os cabelinhos encaracolados. Olha. Tudo europeu, né? Olhinhos claros, feições suaves, só faltava dizer Mademoiselle. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é na construção cultural. Exato. Quando você olha para um anjo daquele, você diz, não, aquela é a figura do anjo. Eu vou dar um exemplo. A figura do Papai Noel. Se eu falar a figura... Não é porque você está de vermelho que eu estou dizendo assim. Eu pensei que... Não. Pra mim, faltou a barba. Quando a gente fala Papai Noel, já vem clarinha aquela figura, né? Ele de vermelho, com aquela cinta, as botas, não é isso? Isso, o gorrinho. O gorrinho, a barba, Rodo. o rosto. Não é porque eu estou né? olhando para você que eu falei. Então, num determinado Natal, eu fui fazer uma pesquisa a respeito da imagem do Papai Noel, né? E aí eu descobri que ele era uma conclusão de diversas correntes. Ele foi criado nos Estados Unidos. E é Uma recente. indústria de refrigerante. Pela Coca-Cola. Né? Oh, Essa bicho, figura né? moderna, ela foi criada nos Estados Unidos, Foi. lá para os anos 50, não é muito antigo. Não. E lá você tinha várias influências culturais. Influências culturais da Europa, dos irlandeses, e cada um deles tinha um costume no final do ano. Antes, tinha um Papai Noel que era verde. Não, então, agora a Depois, questão é a azul, seguinte. que partiu tudo do Nicolau, né? Quem era da Europa, principalmente da Europa, havia um costume no final do ano de considerar a figura do bispo, que é o bispo Nicolau. Sim. E esse bispo, ele trazia presentes para as crianças e tinha uma outra figura horrorosa que era o que castigava. Então, na Europa, o costume era chegar alguém vestido de bispo, que trazia o presente para as crianças boas, e as crianças que não tinham sido boazinhas, tinha um que assustava, que era o monstrinho. Esse era o costume. Na Irlanda, existia um outro costume, que eram os gnomos, né, Os Grinch. como se fossem os gnomezinhos pequenininhos, né, que eles faziam o quê? Eles entravam pela chaminé das casas, e as crianças que tinham sido boazinhas, eles colocavam presentes nas meias. Aí o que aconteceu nos Estados Unidos? Para agradar todo mundo, juntaram as duas coisas. Então pegaram o bispo com a barba dele, né, do tamanho de um homem, e colocaram uma roupa de inverno, né? Não, que é a roupa do gnomo. Do gnomo, exato.
E aí pegaram o Papai Noel, que antes batia na porta para entregar o presente, que era o bispo, e fizeram ele igual o gnomo entrar pela chaminé. Só que aí surgiu um problema. Como é que aquele homem daquele tamanho passa pela chaminé? É uma coisa... Para colocar presente na meia. Não é verdade? Ficou Quem uma não tinha coisa... meia ficava sem presente. E Por porque que na ficou meia... absurda a história? Porque ela é uma mistura de várias tradições, de várias ideias, Aí de vários tinha que costumes. deixar os gnomos fazendo brinquedo para dar um sentido, exato. para agradar um outro lado, Exatamente, né? para os irlandeses não perderem o gnomo. justamente. Então a história ficou sem pé nem É que nem o cabeça. próprio nome, né? Porque para chegar até Noel aqui pra gente, por exemplo, ele passou por várias... Ele é Santa Claus, tem Santa vários Claus. nomes. E depois ele o tinha Noel nosso vem do francês. E tinha que Agora, morar por na que ele é Lapônia. vermelho? Por que ele é vermelho Pra e ninguém preto? ver. Vermelho, branco e Branco. preto. Branco. Ele torce pro São Paulo. Não, ele tem essas cores porque foi a encomenda da fábrica de refrigerantes para que seja da cor do refrigerante. Então, eu acho que um aspecto fundamental é pensar na construção do marketing, né, em relação a marcas, a ideias. Outro aspecto é pensar nos arquétipos que a sociedade, que a humanidade tem. Então, quando nós estamos falando de anjos, e eu vou voltar ao tema do programa, os anjos guardam imagens arquetípicas da sociedade, da humanidade. Ou seja, de seres que nos protegem porque são mais elevados, mais evoluídos. E tem, como eles estão mais altos, né, Cristina? Eles têm uma dimensão, uma visão mais ampla do caminho. Então, existem aspectos arquetípicos de toda a humanidade. Acho que isso a gente tem que... Tanto é assim que é muito fácil as pessoas, elas aceitarem a ideia de que ela tem um anjo e orar para o anjo, não sei que horário, uma série de coisas assim, que obviamente a gente como espírita sabe que não é exatamente desse jeito que as coisas funcionam. Mas quando a pessoa crê nisso... porque a fé é a força maior que alguém pode ter. Quando a pessoa acredita que ela é protegida por um anjo, que ela vai fazer a prece para o anjo naquele horário tal, ela está se pondo no melhor dela. E este anjo nada mais é do que um espírito protetor. Lógico. Assim, essa ideia, eu acho importante a gente voltar a tá olhando com cuidado. Anjos existem dentro da doutrina espírita, especialmente nessa condição de espírito protetor. Sim, mas a ideia é assim, você nasceu no dia tal, aí também juntou. Você nasceu no ano tal, no dia tal, seu anjo é tal. Então fica um código assim, meio estranho. Eu respeito quem pensa dessa maneira, mas era bom que a gente examinasse esse assunto, porque não tem como ter uma classificação. Nasceu no dia tal, o anjo é tal. Nasceu no dia tal, o anjo é tal. Então fica uma coisa obrigatória. Não é isso? Ou é obrigatório que você tenha aquele anjo e que o anjo te proteja. Não é assim que funciona. A proposta do Espiritismo é não tratar e não discutir questões particulares. Com certeza. Dogmas, questões particulares. No que as pessoas acreditam, né, cabe a elas escolher. O que o Espiritismo vai tratar? Né? Existe, então, seres extracorpóreos, ou seja, sem corpo físico, né? Equivalente aos anjos? Essa é a questão que importa para o Espiritismo, né? Tirando todo o resto. Sim. E aí o Espiritismo ele vai tratar de duas questões. O fato deles existirem, né, é um fato que se aproxima da constatação. Existem espíritos, né, que se preocupam com a existência de cada um de nós, que se preocupam com o desenvolvimento do nosso planeta. Agora, de onde eles surgiram? Então... Né? Qual é a origem deles? Será que é uma origem dependente do espírito humano? Né? Quem são os anjos? De onde eles surgiram? Existem seres à parte na criação? Essa é a questão que interessa ao Espiritismo. Essa é a questão que nós precisamos discutir, mas nós vamos fazer daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. Hoje a nossa discussão é a respeito de se existem anjos. Não é isso? No bloco anterior ficou uma dúvida. O Paulo deixou um monte de questão aqui. Mas acho que assim, a gente pode começar assim, pelo menos Vamos. a Pelo menos recuperar. responder a sua questão. Anjos são seres à parte da criação? Isso. Essa é a questão que inclusive está em discussão por Kardec. Sim. Né? Existem seres à parte, e aí não seria só anjos, também teriam os demônios, né?
Mas que os Que, na demônios verdade, eram são anjos caídos. né? Que, diga-se de passagem, não consta na Bíblia Não. nenhuma menção à queda de anjos. Não. Isso vai ser mencionado nas lendas populares. Isso. E quem vai trabalhar esse conceito, inclusive, é aquele poeta inglês, o John Milton, no famoso poema Paraíso Perdido. É ali que ele vai tratar a queda, toda a história da queda de Satanás, tadinho. Mas que isso não consta nos textos evangélicos. Mas nem percebe nada. que interessante? Se você sair pela rua perguntando, as pessoas dizem que está na Bíblia, que foi Deus que Isso, falou. e Que não tem essa menção de anjo caído. eram anjos que se opuseram a Deus, que fizeram motim, eu acho que é motim, que eles fizeram, e que daí Deus vai puni-los e eles então vão cair para a terra, para o fundo da terra. Onde tem um texto que se aproxima disso é no Talmud. O Talmud é que fala de uma rebelião dos anjos quando vem da criação do homem. Isso é no Talmud. Mas O o Talmud é Talmud- aquele livro dos rabinos, né? Os O Talmud comentários dos é, rabinos. comentários Aí é que de eles vão falar rabinos. desse anjo, que inclusive tem um nome. Chama-se Metatron. Para mim é nome do Transformers, né? Tem o Metatron... Mas olha, Vamos lá. historicamente, a gente tem que se localizar. Quando surgiu o cristianismo, já havia ali uma tradição antiga de várias civilizações. Exato. Sim, Né? é Se a gente- claro. você voltar lá para o Egito Antigo, a estrutura da religião egípcia, que na verdade é uma religião que se misturava com todo o resto da cultura, não se destacava como religião, ela tinha procissões, ela tinha encenações da história dos deuses, né, que formaram o Egito e assim por diante. Então isso é uma coisa muito Trindade, né? antiga, né? A Trindade na figura do faraó. Então eram coisas muito antigas. Na época de Jesus, isso já estava presente. Jesus veio, pela fala dele, simplificar. Ele tirou esses símbolos complexos e falou para o povo diretamente. Então a proposta do cristianismo é uma simplificação, né? Tirando as informações complicadas e levando para o que é importante nas questões morais, nas questões filosóficas. Essa é a ideia. O Espiritismo vem recuperar essa tradição e simplificar, né? Então, quando Kardec vai negar o demônio, é importante a gente estudar Kardec para saber os argumentos. Ele vai usar os atributos de Deus, que é uma fonte para o raciocínio. Então você não parte dessa confusão toda. Ah, mas será que tem anjo? Será que não tem? Será que é querubim? Não. Apaga tudo isso. Vamos nos focar nos atributos No de começo. Deus. Então, que atributos tem Deus? Deus é único, né? É infinitamente bom, é onipresente e assim por diante. Então temos vários atributos. E aí Kardec diz, se qualquer um desses atributos, né, estiver em conflito com o conceito que você está estudando, esse conceito está equivocado. Então é fantástica essa argumentação, né, filosófica. Então vamos prestar atenção. O que é o demônio? O demônio é um ser fadado ao mal, eternamente fadado ao mal. Se ele foi criado por Deus, que é infinitamente bom, você tem um conflito. Pois é. Como é que um ser infinitamente bom pode criar algo fadado ao mal? Então, o conceito de demônio é falso. Por outro lado, a questão conceitual, vamos pensar então nos princípios da doutrina espírita. Um princípio relevante é a evolução. Ou Isso. seja, né? Então assim, a criação é única e há uma evolução. Então todos os espíritos são criados da mesma forma, simples, ignorantes, tendendo à perfeição. Sem exceção. Exatamente. Sem É. exceção. E o interessante é isso, todos começamos iguais, simples e ignorantes. Quer dizer, não há uma exceção, não há aquele que já foi criado superior, tipo anjo ou demônio, não interessa. Não há aqueles certo? que sejam criados, por exemplo, para ficar em determinado estágio. E nem para ser seja bom no- e nem para ser ruim. Seja Todos- no animal, ou seja realmente no espírito humano. Então, assim, a evolução é um dos princípios que a gente precisa considerar também. Desculpa, é que eu preciso fazer uma correção ainda nesse bloco, porque eu falei nesse bloco do tal Metatron, né? E é um equívoco aqui. No Talmud realmente fala da revolta dos anjos pela criação do homem. Porém, o tal do Metatron está no livro de Enoque, não está no Talmud. O livro de Enoque é um dos livros, um dos textos bíblicos, Do Velho apocalípticos, Testamento. que ficaram de fora da Bíblia que a gente Eu conhece. já estava aflito aqui, porque você não estava dizendo o livro certo. Pois é, eu estava aqui pensando, meu Deus, os rabinos vão se aborrecer comigo porque eu vendi o peixe errado. Então, O tá, Enoque- gente, olha, o Metatron Enoque- é no livro de Enoque, não é no Talmud. Mas esse Enoque não está. Não, ele não faz parte do cânone da igreja, ele ficou de fora.
Então, e aí os anjos recebem com tamanho desprezo o tal do Metatron, que até eles perguntam para Deus: quem é esse aí com cheiro de mulher? Olha só o desprezo de anjo, né? Quem é esse aí com cheiro de mulher? Que foi criado de um ser humano, né? Então, essa informação é do Enoque, é 200 a.C., 200 depois de Cristo, a data do livro. Correção feita. Quer dizer, ainda bem que é antigo, né? Eu corrigiria a fala, né? Com cheiro de mulher. Isso aí é o problema. Agora, resumindo então o nosso raciocínio. Quando nós vamos tratar no Espiritismo do assunto, nós vamos direto para a causa, os princípios básicos. Isso. Então, o que existe no universo? O universo ele é feito, todo o cosmos, toda a realidade, é feita de 3 princípios. Deus, o Espírito e a matéria. A matéria é uma substância inerte que recebe a impressão do pensamento dos espíritos, gerando a forma. E quem são os espíritos? Só existe uma classe de seres, né, criados por Deus. E essa classe ela surge nas funções mais simples, evoluindo paulatinamente até atingir as fases mais complexas. Quais são as mais simples? A fase anímica. Então ele está lá desde a forma da partícula até passando pelo mineral, vegetal, animal, vivenciando as mais diversas formas e oportunidades, entrando numa complexidade, né, adquirindo, né, uma complexidade não só fisiológica, como também os instintos, né, e as paixões, até ter a oportunidade da primeira encarnação humana. Daí ele começa a se descobrir como espírito, que é a fase que nós estamos vivendo. Você está aqui nesse mundo, o corpo morre e você vai para um mundo espiritual que você tem que descobrir, conhecer. Quando você adquire as suas habilidades, qualidades pelo próprio esforço, a razão, né, e as qualidades morais, aí você passa a ser útil no universo e começa a assumir funções. Desde a função de você orientar um outro espírito que está no começo, né, ajudar nas organizações da natureza, formações dos planetas e até funções mais complexas no mundo espiritual. É a terceira fase que os espíritos se referem dizendo são os co-criadores. Entre esses da terceira fase é que estariam, né, nós mesmos, os espíritos, nas funções a encargo da proposta de Deus, da harmonia do universo. Aí sim, você fala, poxa, então tem um ser espiritual mais evoluído, que tem responsabilidades grandes, né? Entre elas, um espírito que vai cuidar do nosso desenvolvimento. Existe. Mas olha que lógica. Existe. Que lógica, entendeu? Uma coisa lógica. É o mesmo ser. Porque você tem a justeza das leis, todos criados iguais, e daí pelo processo evolutivo, uns vão evoluindo porque são até mais antigos, criados anteriormente, e agora eles têm uma condição superior. E nós ainda não temos, é porque ainda estamos nesse processo. O importante dizer que nenhum espírito que assume uma função daquilo que nós podemos chamar de anjo, ele chegou aí por Deus ter dado a ele todo esse potencial. Um privilégio. Não, ele adquiriu toda a sua habilidade por o próprio esforço. Sim. E aí nós nos enquadramos nisso. Nós vamos ter que nos desenvolver para alcançar isso. Mas nesse momento aqui, nesse bloco aqui, a gente tem uma pausa. E essa pausa vai ser o nosso quadro Universo Espírita Recomenda. Opa. A recomendação de hoje, qual é, Jorge? É o livro Gabriel Querubim, do Rogério Pietro. Vocês já leram? Eu não li, Jorge. Não leu? Não leu ainda? Essa recomendação é sua. Sabe por quê? Por quê? Porque é lançamento. É lançamento do Correio Jovem, gente. É um selo da editora Correio Fraterno, que está lançando esse livro do Rogério Pietro, o Gabriel Querubim e os Guardiões do Mundo dos Sonhos. É uma série que vem aí e é um livro muito legal. É um livro que, apesar do título, não vai ter aula sobre a hierarquia dos anjos, porque na verdade é um livro espírita. E ali nós vamos ter uma aventura de um garoto chamado Gabriel, que vai descobrir no desdobramento dele que ele na verdade trabalha no plano espiritual. E o trabalho dele é se juntar com um grupo de outros tantos espíritos jovens como ele, para ajudar na harmonia do planeta, combater aqueles espíritos que perturbam a gente no nosso plano e tal, enfim. Vale a pena ler, é uma aventura muito legal, muito bem escrita. O Rogério é um autor jovem, ele tem um estilo muito legal, e eu posso falar assim, porque eu não sou muito chegado a esse tipo de livro, confesso.
Mas eu li e fiquei muito impressionado e por isso que eu coloquei na recomendação. Além de ter a ver com o tema, né? Porque é Gabriel Querubim, mas o lançamento do selo Correio Jovem vale a pena para o público infanto-juvenil, mas que agrada a todas as idades. Tratar do assunto espírita, né, ele, para lidar com jovens ou para divulgar, é uma função muito importante. Porque você precisa primeiro estudar profundamente a proposta espírita, como você precisa estudar qualquer ciência para você divulgá-la e, além disso, apropriar isso a uma linguagem, uma forma, né, adequada aos dias de hoje e ao público que vai se atingir. Eu concordo plenamente com você, porque quando se pensa na criança ou no adolescente, no jovem, e você vai escrever qualquer coisa, você está criando uma deseducação. Então, se a ideia é um trabalho espírita, que seja uma pessoa conhecedora do espiritismo para realmente inserir os princípios da doutrina de uma maneira artística, poética, não importa o quê, né? Mas eu diria que não só para os jovens, de modo geral, né, escrever doutrina espírita tem que conhecer. Isso é uma pura verdade. A outra coisa é que precisamos saber ler. Quando você se aproxima, por exemplo, de um livro de André Luiz, você não pode achar que ali tem anjos. Não é? Então, esse assunto tem mais desdobramentos, tem ainda muita coisa interessante. O que vai acontecer conosco no futuro? Nós, reencarnando, será que um dia seremos anjos? Não saia daí, né? O Universo Espírita volta já. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. A discussão de hoje é a respeito dos anjos, né? Estamos aqui discutindo se eles existem. Né? Se eu vou ter asa no futuro. E eu cheguei até a mencionar, será que seremos anjos? Não sou eu de asa e auréola? Não, sem Olha, eu asa. estou pensando Sem que asa. o trabalho que tem o nosso anjo de guarda, o dia que a gente estiver na evolução dele, a gente vai pensar bastante, hein? Uma questão que eu vejo sempre importante na discussão a respeito de anjo da guarda é exatamente a figura que a gente faz do anjo da guarda. Então, se você imaginar o anjo da guarda como sendo aquele ser de asinhas, você vai ter um conceito equivocado. Quer dizer assim, eu vou viver aqui, aprender, ser útil, trabalhar, lutar contra as minhas imperfeições para um dia virar um ser de asinha. Vai ter cabelo crespinho, que fica ali, né? camisola. Eu acredito que há uma associação um pouco equivocada, às vezes, do que é a vida após a morte e o que é o processo evolutivo. Porque a impressão é assim, olha, para evoluir você tem que virar um chato. Porque Mas você vai eu viver diria num que há ambiente chato. um equívoco, Exato. assim, o que é a vida aqui, enquanto encarnados, porque essa concepção de anjo dá para o anjo o poder de definir o que o encarnado faz ou não, quando essa definição e esse poder é próprio de cada espírito. Então, mas é muito importante isso. Eu tenho encontrado nos trabalhos, nos cursos e palestras que eu faço, essa noção de que o anjo da guarda determina a minha vida. Então, quando não é Deus, é o anjo da guarda que vai determinar a vida da gente. Mas isso é um grande equívoco, por favor. Tem que prestar Ou mesmo atenção. que seja um espírito... Não importa né, quem. Não importa, mas assim, essa determinação é própria pessoal, é atributo do espírito. Então, é um atributo, mas eu tenho que me apossar desse atributo e fazer com que passe pelo crivo da minha razão qualquer tipo de influência que chegue. Seja um livro, seja uma conversa, seja uma pessoa, não importa se é uma pessoa famosa ou, enfim, tudo, tá certo? Até aquela inspiração que eu perceba deve passar por mim e eu decidir o que eu quero. A proposta espírita, ela coloca a responsabilidade totalmente em nós. Até que eu possa decidir errado, porque é lógico, pelo nosso grau evolutivo a gente decide muita coisa errada, mas todas as decisões devem ser por nós. Porque essa tendência de seguir uma pessoa porque ela tem um nome importante, ou seguir um livro, não importa que é Kardec, não é Deus. Eu tenho que pegar aquilo, examinar e passar pela minha análise. Só assim eu me aposto do conhecimento espírita e tenho ele como um critério para a minha vida. Ô Jorge, é um hábito imaginar-se que fazer o bem é uma atitude negativa. É assim, eu deixo de fazer o mal, que isso é fazer o bem. O Espiritismo não propõe isso, Não, né, de forma. não. A proposta espírita é uma atitude positiva.
Quando você vai encontrar o que Proativa, é exatamente na o que é fazer o bem, está escrito lá no Livro dos Espíritos. A resposta é ser útil na medida em que você tem possibilidades para fazer isso. Agora, ser útil, quais são os campos em que você pode ser útil? Então, mas você Todos. faz... Todos. É. Na sociedade você tem N possibilidades para ser útil. De alguma forma você pode ser útil. E nós somos úteis num aspecto, não somos em outro. Fazemos o bem num aspecto e não fazemos em outro. E até nem percebemos isso, porque o nosso grau evolutivo é este. E é normal que se seja assim. Tem relação com o desenvolvimento das competências pessoais. E competências e habilidades significa esforço, dedicação, trabalho, desenvolvimento intelectual, inclusive. Cada um vai atuar num nicho, né? Naquilo em que eu não funciono muito bem, tem alguém que vai funcionar muito bem. Então, nisso vai se completando a sociedade. E o bem, né? As qualidades morais, elas estão absolutamente associadas à razão. Então, não tem esse negócio de dizer assim, não, eu prefiro não me desenvolver na questão do conhecimento, eu prefiro fazer o bem. É um falso entendimento isso. Né? O outro falso entendimento é pegar exemplos de pessoas que foram consideradas muito boas e falar, nossa, você vê, ela é muito boa, mas olha como ela nasceu com ignorância, sem conhecimento e consegue ser boa. Então, ela é muito boa mesmo não tendo conhecimento. É falso esse entendimento. Ô, Paulo, isso o que você tá espírito que ali falando... nasceu, ele teve um grande desenvolvimento do seu conhecimento, do entendimento, inclusive do ponto de vista intelectual, e viveu numa vida que ele não precisou do apoio da educação intelectual para desempenhar-se no bem. Mas muito ninguém se diferente. encarna para ser feliz sozinho ou para desenvolver-se sozinho. Essa teia social, esse relacionamento, essa interconexão é fundamental. E a doutrina espírita nos traz essa ideia. Então, esse ponto é fundamental. Sim. Assim, fazer o bem é saber lidar com os outros. Saber lidar Ninguém com consegue os ser bom sem lidar com o outro. Não adianta ficar Isolado. se isolando, exato. Isso. Você se Não isolou haver da sociedade, utilidade. exato. Você se isolou da sociedade, você não é mais útil. Exatamente. Você se torna inútil. Conclusão. O que é o anjo, segundo o Espiritismo? Ele não vai para caminhar um ser isolado, criado por Deus para assistir aos homens. Não tem nada a ver. Ele é um ser, um homem. Ele viveu as dificuldades, ele viveu a ignorância, ele viveu imperfeições, lutou, né? Teve dificuldade, aprendeu, se esforçou e foi evoluindo nisso. Aprendeu a ter habilidade com os outros, aprendeu a entender o outro, ler o outro. Eu consigo entender o que ele está vivenciando, qual é o sentimento que ele tem. Para, como espírito, usar essas habilidades para ajudar um outro. Inclusive, Então, nós abrimos aqui falando do anjo da guarda, a doutrina espírita esclarece que o anjo da guarda é um espírito um pouco superior a nós. Ele não é um espírito Então, superior. isso que ele eu está queria dizer. acima de nós. os nossos problemas para ele já não existem. Exatamente. Mas ele tem as dificuldades Ele ainda tem e o caminho os dele a desafios fazer. dele. Isso que eu estava querendo dizer, exatamente. O conceito equivocado de Deus, dos anjos, é que são seres perfeitos absolutamente, mas não é assim que o Espiritismo diz. Por mais evoluído que seja, tem algo a aprender ainda tem algo a trabalhar em si próprio. O que nós E isso podemos precisa dizer ser é entendido. que o nível da dificuldade que eles têm É outra. diferente do nosso. Não importa. Mas eles têm Mas desafios terá. enormes ainda a Então, vivenciar. Né? sim, terá. Agora, isso mostra o quê? Primeiro que aproxima esses seres de nós e coloca para a gente um desafio possível. Porque a tradição das igrejas é afastar Jesus, por exemplo, dos homens. Deus, dizer, olha, Jesus, ele é tão anjos. perfeito, ele é tão maravilhoso que ele é Deus. E nós sabemos que não, ele é um espírito que também teve o seu processo evolutivo. Não, está tendo. E ele, Jesus, isso que é importante dizer, na minha opinião, Jesus, ele foi entre nós, não o espírito que ele é. Porque ele é um espírito muito mais evoluído do que nós. Para gerir, por exemplo, o desenvolvimento de um planeta, né? Ele teve que acompanhar esse planeta por bilhões de anos, o que está longe do nosso alcance até imaginar o que seja. Mas entre nós, ele não foi o espírito que é, mas o que nós podemos ser. Ele não quis mostrar para a gente quem ele é. Modelo e guia. Porque, gente, não, ele não ia andar sobre as águas, ele voava no céu. Não, mas eu entendo isso. Ele fez o quê? Ele fez assim, o que é que vocês podem fazer? Eu vou mostrar. Exato. Mas no livro, Passando as mesmas quando dificuldades. Kardec pergunta, Sobre os o espíritos modelo de- dizem que Jesus é o modelo de conduta humana. E Não guia da falou que é humanidade. Deus, falou que é o modelo de conduta humana. É isso que fala, só O isso. que será que, Só que isso. os espíritos dizem sobre os anjos? Vamos ver? Vamos ver. Então vamos ao nosso quadro Pensamento da Semana.
A fé é o anjo que conduz as almas enobrecidas da terra para o céu. A caridade é o anjo que desce do céu para a terra, ensinando os homens a transformar o mundo em paraíso. Nós estamos aí com uma frase bem interessante, né? Olha lá. Emmanuel, né? A fé é o anjo. É claro que aqui ele está usando uma figura. É o né? Emmanuel que falou o através do Chico. Chico. E é próprio dele usar figuras, É. né? Então a gente precisa saber interpretar. né? Essa frase está num livro que não é muito conhecido, que é Tocando o Barco. Isso, Tocando o Barco, que é do psicografado pelo Chico Xavier, como dissemos, né? Então veja aqui a frase, olha. A fé é o anjo que conduz as almas enobrecidas da terra para o céu. A caridade é o anjo que desce do céu para a terra, ensinando os homens a transformar o mundo em paraíso. Então aqui tem dois desafios, né? Conduzir as almas para o céu. O que na verdade é isso? É o homem parar de achar que ele é um animal, né? Nós estamos usando um corpo animal aqui, nesse momento, né? Nós estamos, o que quer dizer estar encarnado? É estar ligado a um corpo animal. Nós estamos vindo, né, poucas vidas como os homens. Nós estamos ainda no início da evolução. Então, enquanto aqui a gente achar que é esse corpo, que é o grande equívoco. O que nós temos que saber? Nós estamos espíritos vivendo nesta condição. Então, nós temos que almejar mais do que simplesmente só comer, morar, né, dormir. A gente tem que criar uma civilização melhor. Né? E para criar essa civilização melhor, eu penso assim, aqui Emmanuel cita a caridade, mas mais do que a caridade, acho que assim, o respeito a este planeta onde nós estamos vivendo, a esta terra que nos acolhe, para ela se tornar esse paraíso. Como? O cuidado com todas essas coisas, o cuidado próprio, o cuidado com o outro, o cuidado com o planeta, e não fazer da nossa morada um depósito de lixo, como tem feito. E a caridade é a utilidade que nós estamos falando agora. Solidariedade, ser útil em fraternidade, alguma virtudes todas. Um outro dia eu estava meditando sobre essa questão do paraíso. Qual que é a figura do paraíso? É aquele jardim. A figura não é um jardim Coelhinhos por cheio com animais, né? pessoas, com vegetação, com Anjinhos tocando harpa. frutas para todo lado, não é isso? Tá. Aí os homens ficam beijando. Puxa, tudo que eu queria era viver no paraíso. Não, é muito... Só que o que a gente faz com esse planeta? Enche de cimento, enche de asfalto, acaba com os jardins, acaba com o jardim, animais. acaba com os animais, corta Só as pro paraíso árvores. é Não depois. ouve as flautas que a natureza Não toca. tem. Qual que é Olha. então a proposta do homem, seguindo o que você está dizendo? Nós vamos ter que aprender a voltar a viver com a natureza, né? Afastar dessa vida urbana com essa falsa tecnologia, né? Nós temos que voltar a ter contato com a natureza, dar valor ao nosso planeta. Sabe que eu e a integração com ele. notei o que você está falando hoje cedo ao vir para cá? Então eu vi o céu, as árvores e várias pessoas com fone de ouvido andando, olhando para o pé. A gente tem que olhar mais a nossa volta e aqui nós estamos terminando a nossa conversa, né? Chegamos ao fim de mais um Universo Espírita Pensar e Viver com Liberdade. Se você quiser participar, nos colocar questões, temas, escreva para a gente. Universo Espírita, tudo junto, @redemundomaior.com.br. A semana que vem nós vamos ter um novo encontro. Até lá.